Fala pessoal, como é que tá? Depois de um longo inverno, estamos de volta. Agora para a gente estudar polaridade. Turma, esse é um tópico que ele tem vários desdobramentos, eu digo assim, consequências e tudo mais. Polaridade é extremamente importante, é uma coisa com a qual eu deveria me preocupar por Enem se eu fosse fazer a prova, tá? E ao mesmo tempo, ela depende da geometria molecular. Então, você que está meio falho com a geometria, corre atrás para você poder estudar bem a polaridade. E isso vai dar para você depois outros pontos, né? Por exemplo, ponto de fusão, ebulição, insolubilidade e tudo mais. Mas vamos lá, o que é polaridade? Polaridade nada mais é do que, pessoal, estudar como que as cargas elétricas estão distribuídas ao longo de uma molécula, tá? A sua molécula, depois que você estudar a distribuição das cargas elétricas ao longo dela, ela vai poder ser classificada de duas formas: uma molécula polar ou uma molécula apolar. Molécula polar, pessoal, significa molécula que tem polos. Essa ideia de ter polos é ela ter um polo positivo e ela ter um polo negativo. A justificativa que a gente usa para a molécula polar é que o somatório, isso aqui é o símbolozinho de somatório, dos vetores momentos de polar, então esse Uzinho aí com a perna grande chama vetor momento de polar, ele tem que ser diferente de zero, ou seja, a força resultante aqui da soma dos vetores é diferente de zero. Enquanto que a molécula apolar significa sem polos, ela é uma molécula em que eu não vou ver carga positiva de um lado e carga negativa do outro. Então eu não posso fazer essa simbologia. Apenas dizer que o somatório dos vetores momento dipolar para ela é igual a zero. Gente, o que significa somatório ser igual a zero e ser diferente de zero? Eu tenho um vetor para cá e tenho um vetor para lá. Eu estou vendo que os dois vetores são do mesmo tamanho em sentidos opostos, então eles se anulam. Isso significa um somatório igual a zero. Se esses vetores tiverem tamanhos diferentes, eles não se anulam e aí o somatório é diferente de zero. Lembrando, gente, que esse mi que eu escrevi aqui, ele significa vetor momento dipolar e ele vai representar para nós, pessoal, uma propriedade periódica que é a eletronegatividade. O EN ali é a eletronegatividade. Então, você vai analisar a eletronegatividade, na hora de falar dela, você vai escrever o vetorzinho no lugar. Quais são as premissas que eu já te aconselho a gravar para poder estudar a polaridade? Premissa número 1, compostos iônicos. Você parte do princípio que eles são polares, porque tem um cátion e tem um ânion lá na ligação iônica, tá? Moléculas diatômicas que têm átomos iguais, elas serão apolares. Eu vou explicar aqui o porquê. E com átomos diferentes, elas serão polares. Também vou explicar aqui o porquê. Hidrocarbonetos, pessoal, formados apenas por carbono e hidrogênio, sempre são apolares. Se você levar essa premissa aqui em consideração, você acabou de estudar mais de 2 milhões de compostos. E os que sobraram? Os que sobraram, você vai depender da geometria da molécula. E aí, vamos entender aqui o que é uma molécula ser polar e o que é uma molécula ser apolar, para a gente ver como é que a polaridade é baseada na geometria. Aqui, pessoal, nós temos a molécula de H2. E aqui do lado a molécula de HCl. Eu desenhei elas aqui embaixo. Quando, turma, eu faço a ligação covalente, eu mostro para vocês a fórmula eletrônica da molécula de H2, a gente representa a ligação covalente assim, ó. Mas, na verdade, isso é uma nuvem eletrônica, né? Que está ali entre os dois átomos de hidrogênio, né? Então, isso aqui é uma nuvenzinha, tá? Irregular, só para vocês entenderem. No HCl é a mesma coisa. A gente representa assim, não. Porque entre o cloro e hidrogênio tem apenas uma ligação simples, mas na verdade isso fica assim. Olha só. Você percebe que aqui, pessoal, houve uma deformação
da nuvem, enquanto que aqui a nuvem se encontra homogênea entre os dois átomos. A pergunta é, por que que aqui ela deforma e por que que aqui não? Gente, nessa primeira ligação, nós temos a eletronegatividade de um hidrogênio puxando o par de elétron para o lado direito, ao vetor momento dipolar, que na verdade quer dizer a eletronegatividade. E nós temos o vetor eletronegatividade do outro átomo de hidrogênio puxando o par de elétron para o lado dele. Perceba que aqui, gente, um vetor anula o outro. Logo, a nuvem eletrônica não está mais sendo atraída por esse nem por esse. Ela fica homogeneamente dispersa entre os átomos. Logo, eu falo que nessa molécula, o somatório dos vetores foi igual a zero. Daqui a pouquinho a gente interpreta isso. Aqui eu tenho também os vetores de eletronegatividade, aqui para o cloro e aqui para o hidrogênio. Obviamente, você está vendo que existe uma força resultante em direção ao cloro. Então ele puxa a nuvem eletrônica para o lado deles. Isso eu quero dizer que o somatório do vetor é diferente de zero. Turma, aqui é que está o grande barato. Quando o cloro puxa os elétrons para o lado dele, né, os dois elétrons da ligação, os dois elétrons têm carga negativa. Então eles se posicionam mais próximos do cloro. Isso faz com que o cloro se torne um polo negativo. Por quê? Porque os elétrons da ligação, ó, eles estão mais próximos do cloro. Enquanto que eles estão mais afastados do hidrogênio, e aí eu falo que o hidrogênio fica com excesso de carga positiva. Então nota, do lado de cá você tem um polo positivo, do lado de cá você tem um polo negativo. Se eu mostrar isso para vocês na molécula de hidrogênio aqui de cima, não tem como. Por quê? Porque os elétrons estão a uma mesma distância de cada um dos átomos da ligação. Isso significa que aqui eu tenho um polo positivo e aqui eu tenho um polo negativo. Quem é o polo negativo dessa molécula? O cloro. Quem é o polo positivo dessa molécula? O hidrogênio. Aqui, pessoal, não tem polo. Por isso que essa molécula é sem polos. Essa molécula é uma molécula apolar. Então vamos gravar o seguinte. O cara mais eletronegativo, ele sempre é o polo negativo. O cara menos eletronegativo sempre é o polo positivo. Se as eletronegatividades forem iguais, a molécula é apolar. Por isso que eu criei esse macetinho aqui, ó. Moléculas diatômicas, ou seja, formada por dois átomos, em que os átomos são iguais, apolar. Com átomos diferentes, ela é polar. Beleza? Agora vamos ver como é que isso fica na geometria. Botei aqui duas moléculas. A molécula de CO2, que a geometria é linear, e a molécula de água, que a geometria cruz. Botei esse, não tem esse aqui não, tá, gente? É angular. Vou escrever ângulo. Primeira coisa que eu vou olhar, quem é mais eletronegativo? Mais eletronegativo é o oxigênio, menos eletronegativo é o carbono. Então, se eu pensar na briga de eletronegatividade aqui, ó, a eletronegatividade para cá vai estar grande e para cá vai estar pequena. Logo, nessa ligação, existe uma resultante em direção a quem, gente? Em direção ao oxigênio. Porém, do outro lado, eu também tenho o oxigênio que é mais eletronegativo. Nela, fazendo o estudo dos vetores, ó, nós também teríamos um vetor resultante em direção a esse oxigênio. Porém, olha aqui embaixo. Os vetores resultantes, eles se anulam. Porque a molécula é linear e cada um está puxando a nuvem eletrônica para o seu lado. Logo, a ligação é polar, porque ela tende para o lado do oxigênio. Essa ligação também é polar, a mesma coisa. No entanto, o conjunto que vai dignificar a molécula, nem sei que palavra é essa que eu disse, credo. O conjunto que vai caracterizar a molécula é esse aqui embaixo. E eu estou vendo que o somatório dos vetores é igual a zero. Olha lá. Logo, a molécula é apolar. Então, ela é uma molécula apolar composta por ligações polares.
Vamos olhar aqui embaixo. O hidrogênio é menos eletronegativo, o oxigênio é mais eletronegativo, os vetores vão estar em direção ao oxigênio. Só que perceba, pessoal, você tem dois vetores assim, ó. Esses vetores, pela decomposição, eles nunca se anulam. Se tivesse uma bola aqui, né, ó, essa bola acabaria subindo. Seria o movimento resultante dela, porque os vetores nunca se anulam. Graças a quem? Graças ao ângulo da geometria. Então, essa molécula, cujo somatório dos vetores é diferente de zero, é uma molécula polar, cujas ligações também são polares, né? Então, você vê, ó, H2O e CO2, mesmo número de átomos, mas a geometria influenciou em como os vetores iriam se comportar, né? Numa eles se anulam, na outra eles não se anulam. Botei aqui alguns exemplos para a gente discutir. Então, ó, vou comparar primeiro essas duas moléculas de geometria linear, tá, gente? Ó. Aí, por exemplo, se fosse no exercício, eu ia perguntar: o CO2 é polar ou apolar? O HCN é polar ou apolar? Então, aqui, nós sempre vamos pegar o vetor resultante em direção ao átomo mais eletronegativo. Aqui e aqui. Esses vetores se anulam. Cada um puxando para um lado. Somatório igual a zero. Ela é apolar. Então, o CO2 é uma molécula apolar. Do lado de cá, pessoal, entre o carbono e o hidrogênio, o mais eletronegativo é o carbono. Então, o vetor fica em direção ao carbono. E entre o carbono e o nitrogênio, o mais eletronegativo é o nitrogênio. Gente, tá todo mundo empurrando para a direita. O somatório dos vetores aqui, ó, nunca vai se anular. A força resultante, ela é toda para a direita. Logo, o HCN é uma molécula polar. Então, nota. Geometria linear, as duas. Essa é apolar e essa é polar. Porque eu vou voltar aqui. Vamos pegar aqui, ó. Geometria trigonal e geometria trigonal. Dois pares aqui para a gente analisar. Geometria trigonal aqui. Aqui a gente tem uma angular. E aqui a gente tem uma trigonal. Vamos começar por esse par. Turma, entre carbono e oxigênio, mais eletronegativo, oxigênio. Entre carbono e hidrogênio, mais eletronegativo é o hidrogênio. Logo, o somatório aqui é diferente de zero. Porque eu tenho uma resultante para onde? Para cima. Essa molécula é polar. Aqui, galera, flúor é mais eletronegativo. Ó, cada um puxando para fora. Então, cada um está puxando para um lado. Somatório aqui é igual a zero. Molécula apolar. A mesma coisa que acontece aqui, ó. Oxigênio mais eletronegativo. Cada um puxando para um canto. Geometria trigonal. Como o somatório dele aqui vai ser igual a zero. Porque cada átomo mais eletronegativo está puxando, os ângulos aqui são iguais, pessoal. Está puxando para fora. Então, essa molécula é apolar. Vocês perceberem, ó, geometria trigonal. Os três átomos em volta do átomo central são iguais. Oxigênios, flúors. As duas moléculas têm a mesma polaridade. Geometria trigonal, os átomos não são iguais. Aqui é oxigênio, hidrogênio. Polaridade é diferente, polar. Tá? Isso tem todo sentido. Aqui na molécula de SO2, o átomo mais eletronegativo é o oxigênio. Então, a gente tem os vetores puxando nesse sentido. Se tivesse uma bola aqui, ela iria descer. De novo, gente, por causa de quem? Por causa do ângulo. Então, essa molécula é polar, porque o somatório é diferente de zero, está dando uma resultante para baixo. Para não ficar analisando cada molécula assim, eu criei um macetinho para vocês. O macetinho está aqui, ó. Toda vez que a geometria, sem exceção, que a geometria for angular e piramidal, não precisa nem montar a fórmula, já pode falar que a molécula é polar. No caso, geometria linear, trigonal e tetraédrica, em que os átomos ligados ao átomo central são iguais, ó, vou demonstrar em todos eles. O macete, ó, puxa para cá, puxa para cá, puxa para cá.
Puxa para cá, puxa para cá, puxa para cá e puxa para cá, todo mundo com a mesma força, porque os átomos em volta do átomo central são iguais. A molécula vai ser apolar. Bate o olho, a geometria linear. Olha os átomos em volta. São iguais? Apolar. Trigonal, os átomos são iguais? Apolar. Tetraédrico, os átomos em volta do átomo central são iguais? Agora olha aqui, ó. Quando os átomos são diferentes. Ó, o flúor puxa para cima e os hidrogênios dão para o meio. Cloro puxa para cima, os hidrogênios dão para o meio. Nenhuma delas se anula. Todas aqui, a molécula é polar. Beleza? Turma, ficou um pouquinho extenso. Vou parar aqui. Propriedades a gente vê na próxima aula. Beleza? Grande abraço, valeu!